Olá, começa agora o Sessão de Notícias. Aqui você fica por dentro das informações do Legislativo Caxiense. E no programa de hoje você vai ver: vereadores querem informações sobre a situação do canil municipal. Um requerimento é aprovado e agora a Prefeitura deve responder mais de 40 questionamentos. Frente parlamentar é instalada para tratar sobre startups, inovação e proteção de dados pessoais. Órgãos de segurança pública se reúnem na Câmara e discutem os indicadores de criminalidade em Caxias do Sul. E ainda um convite a uma reflexão. Na semana de Nossa Senhora de Caravaggio, a gente fala sobre como a fé tem sido uma aliada para muita gente na pandemia. O Sessão de Notícias está no ar. A gente começa o programa de hoje falando que os vereadores aprovaram, na sessão da última quinta-feira, um pedido de informações sobre a situação do canil municipal. Os detalhes das discussões você confere agora na reportagem. No grande expediente, o vereador Lucas Carenhato, do PT, que é professor, falou sobre a situação atual da educação. Na tribuna, ele relatou que vem visitando instituições de ensino, principalmente escolas municipais, e já esteve em 45 escolas de vários bairros de Caxias do Sul. Nessa visita que eu fiz às escolas, foram recorrentes as críticas à falta de orientação da mantenedora para questões que dizem respeito ao cotidiano e à sala de aula, da educação especial, ao apoio pedagógico, a questões relacionadas à pandemia, dos contactantes, enfim, são muitas dúvidas que surgem e que precisam ser sanadas ou orientadas. Aliás, nas escolas, os professores, as equipes diretivas não têm hora para responder o WhatsApp, não tem hora para mandar atividade não presencial. E a mantenedora precisaria seguir isso como exemplo. Porque na escola não dá tempo para enviar um e-mail para a direção lê esse e-mail e depois se posicionar. Os diretores e os professores têm trabalhado incansavelmente, utilizando todos os recursos para atender os alunos e a comunidade escolar. Nós temos falta de professores. Várias das escolas municipais, por conta das licenças do grupo de risco, nós temos vários colegas, ou seja, o pessoal da biblioteca, né, o pessoal do apoio pedagógico, a vice-direção, todo mundo em sala de aula para dar conta dessa demanda. O vereador Maurício Scalco, do Novo, abordou o andamento da Frente Parlamentar para Startups, Empreendedorismo Inovador e Proteção de Dados Pessoais. A frente é presidida por ele e tem o objetivo de discutir esses assuntos e apresentar estudos na área de abrangência. As startups são empresas que causam disrupturas do que a gente conhece. A gente tem, por exemplo, a Uber, que mudou a maneira tirou o táxi praticamente, criou um novo modelo de modal de transporte. Tem o Airbnb, que agora a pessoa não precisa ir no hotel, pode alugar uma casa, um apartamento, outras formas de passar férias ou alugar lugares. Então, startups são empresas inovadoras que buscam novas formas de desenvolver o mercado, né? Então, estamos preocupados que Caxias do Sul precisa ser uma referência nesse modal. A gente tem empresas muito boas que já investem em startups, só que falta o poder público também fazer a sua parte e dar o ambiente perfeito para que isso ocorra. Na ordem do dia, um requerimento de autoria do vereador Juliano Valim, do PSD, foi amplamente debatido. O objetivo era pedir informações para a Prefeitura sobre as políticas públicas voltadas aos animais e a situação do canil municipal. O vereador quer saber, por exemplo, se há planejamento de campanhas sobre maus tratos aos animais e também sobre a estrutura para atendimento de denúncias, fiscalização e auxílio aos animais. Não quero que encarem meu pedido como afronta ou oposição ao prefeito, mas sim como uma atitude de conhecer melhor o assunto para depois me somar à prefeitura na solução dos erros. Me comprometi com diversos moradores de Caxias a lutar pela causa animal e vou cumprir minha promessa.
E para isso, após receber as informações e analisá-las, vou procurar o prefeito e o secretário Osório do Meio Ambiente. Quero aproveitar e deixar meu gabinete à disposição dos protetores dos animais para auxiliar em assuntos necessários. Por isso, peço aos nobres colegas vereadores que votem favorável ao requerimento de informação. Tudo que você questionou, apontou, é a minha preocupação e deve ser a preocupação de toda a sociedade. Os animais devem ser bem tratados. O que eu discordo, vereador, e me parece que aí é um jogo político, é que você criou um fato de ter ido até o canil sem agendamento e criou e chamou a atenção por esse aspecto. Eu aí discordo do senhor, colega vereador. Você teve, sim, a orientação, como já disse anteriormente, da secretária de governo. Você teve contato com a Secretaria do Meio Ambiente e ambos tentaram colaborar no sentido de que você tivesse acesso ao canil e tivesse todas as informações necessárias. E você, por livre e espontânea vontade, que é um direito teu, evidentemente, você foi até o canil e lá foi barrado porque tinha que fazer o agendamento. Foram pontuadas mais de 40 questões que agora devem ser respondidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Ainda foram aprovados outros 3 pareceres de redação final de projetos já discutidos pelos vereadores em sessões anteriores. Você viu aí que o vereador Maurício Schalco falou sobre a frente parlamentar criada por ele na sessão. Esta semana houve a instalação dessa frente aqui na Câmara. É que Caxias do Sul é destaque nacional na criação de startups e o desafio é manter esses talentos por aqui. A inovação e a proteção de dados pessoais foram o centro das discussões de uma audiência pública na Câmara Municipal na tarde da segunda-feira. Exemplos de startups, que são empresas que apresentam soluções inovadoras, e a necessidade de investir em inovação, foram trazidos por um advogado especializado em direito digital, direito para startups e proteção de dados. E nós estamos vendo, felizmente, já diversas iniciativas no sentido de atrair esses investimentos para cá e de facilitar a vida de quem quer inovar. Isso já está acontecendo. O importante é o quê? Que isso aconteça de uma forma que traga benefícios práticos para o mercado. Que muitas vezes a gente tem leis bem intencionadas que não trazem resultados concretos. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no país em setembro do ano passado, o tema recebeu a atenção de muitos setores, especialmente das empresas que podem ser impactadas com a regulamentação. Tem muitas coisas que a gente não sabe como vão ficar. Por exemplo, há uma previsão, que eu até comentei aqui, em um tratamento diferenciado para pequenas empresas e startups. Mas a gente ainda não sabe como vai ser esse tratamento diferenciado. Então, uma coisa que me parece um pouco desproporcional, por exemplo, é o fato de todo agente de tratamento, bem dizer, todas as empresas, terem que indicar um encarregado de proteção de dados, um encarregado de tratamento de dados. Então, qual é o sentido da padaria da esquina, que tem 2 funcionários e 2 sócios, ter que ter um encarregado de proteção de dados? Aí eu falo, então vamos limitar, tem que ter no mínimo tantos funcionários. Daí vai ter aquela startup que tem só um cara, mas que só o que eles fazem é tratamento dos dados de 60 milhões de pessoas. Então, esse tipo de questão que a gente vai ter que conseguir equacionar. Trazer resultados práticos para o município é o objetivo da Frente Parlamentar para Startups, Empreendedorismo Inovador e Proteção de Dados Pessoais, criada na Câmara. Os trabalhos são conduzidos pelo vereador Maurício Schalco, do Novo. A audiência pública de instalação da frente também teve a participação dos secretários de Recursos Humanos e Logística e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, além de outros vereadores que apoiam o tema. Existe a necessidade de trazer a iniciativa privada, o Poder Executivo e o Poder Legislativo a trabalharem num único foco, que o que é? Trabalhar pela população, pelas empresas da cidade e por uma nova matriz que seria a inovação na cidade. Por isso que a gente criou a Frente Parlamentar de Startups e Proteção de Dados Pessoais, a fim de juntar esses players e tornar uma legislação apta para Caxias manter empresas e também atrair talentos.
Agora serão montados 2 grupos de trabalho pela frente parlamentar, um para startups e outro para tratar a proteção de dados com a participação do poder público e da iniciativa privada. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo realizou audiência pública na manhã desta sexta-feira. O tema foi a prestação de contas do Poder Executivo dos primeiros 4 meses do ano. O evento reuniu representantes do Poder Executivo, entre eles o prefeito Adilode Domênico e a vice Paula Iores, além dos vereadores que integram a comissão. Segundo o secretário municipal de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, a avaliação da receita municipal nesses primeiros 4 meses do ano de 2021 é positiva. Embora a situação com o Covid tenha retomado, nós tivemos, como eu disse, um aumento da receita e os secretários também conseguiram entender a importância de a gente fazer uma gestão mais eficiente do recurso público, né? De certa forma, o nosso planejamento econômico financeiro vem se cumprindo. Então a gente está bem otimista aí para esse ano, para fechar o ano pelo menos com o resultado 0 a 0. Atualmente, são gastos aproximadamente R$ 6 milhões por mês para os tratamentos com a Covid-19 no município. O secretário falou sobre os desafios para controlar os gastos públicos em momento pandêmico. Com a alta nas internações Covid, muitos procedimentos foram suspensos. Bom, de que forma nós utilizamos esses contratos vigentes de alta e média complexidade e migrar este recurso, por exemplo, para a Covid? Eles já são usados hoje parcialmente, mas há outras formas de nós aplicarmos ou destinarmos esse recurso, então, para a Covid, já que esses procedimentos não estão sendo feitos. Então, esse é um questionamento. Da mesma forma como não estão sendo feitos agora, isso está gerando uma demanda de procedimentos que, pós-pandemia, nós também teremos que atender. Então, como é que nós estamos vendo, como é que nós vamos nos preparar, né? A rede de saúde municipal, né, com todos os hospitais aqui, como é que ela vai se preparar para dar este atendimento pós-Covid? Então, a revisão desses contratos, das metas, enfim, da qualidade do serviço, ela é constante, justamente com esse desafio de, dada a escassez de recurso, usar bem o recurso dado o momento atual. O líder de governo, vereador-presidente da comissão, Olmir Cadori, do PSDB, destacou a transparência da gestão municipal. O prefeito Odiló, a Câmara de Vereadores, está imbuída do mesmo objetivo. Que o objetivo é levar à população a realidade dos fatos. E eu não canso de parabenizar o prefeito, especialmente, por essa conduta de diálogo, de transparência, e levando à comunidade todas as informações que a comunidade tanto quer. No próximo bloco, forças de segurança pública se reúnem na Câmara e os indicadores de criminalidade em Caxias são discutidos. A gente já volta. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Estamos de volta. Agora a gente confere os destaques da sessão ordinária da terça-feira. No início dos trabalhos, em função dos protocolos de prevenção à Covid-19, uma nova resolução da mesa diretora foi estabelecida. A partir de agora, os vereadores voltam a ter restrições no plenário, com a participação apenas de um representante por bancada. Durante o grande expediente, o vereador Zé D'Ambros, do PSB, destacou o descaso com o prédio do Corpo de Bombeiros localizado na zona norte do município. A obra foi inaugurada em 2011, mas teve as atividades finalizadas em 2016 por falta de efetivo. Desde então, há uma pressão da comunidade pela reabertura. Então, nós fizemos já vários contatos com o governo do estado, né, com o vice-governador, que é o secretário de Segurança, para disponibilizar efetivo, e também com o Fundo Rebom, que tem recursos para que a gente reforme. Então, estou aguardando que a CEPLAN me forneça os valores para a reforma, porque está totalmente depredado,
e que a gente então possa dar um passo à frente. Claro, não é de uma hora para outra, mas que isso aconteça porque a Zona Norte, com mais de 30 bairros, mais de 100 mil pessoas, necessita e fica próximo de uma região que tem acontecido muitos incêndios. Já o vereador líder do governo, Omir Kadori, do PSDB, usou o espaço para falar da nova frente parlamentar de apoio e incentivo ao esporte amador, da qual é o presidente. E o esporte amador, especialmente nesse momento de pandemia, ele vive um momento difícil. A dificuldade que as pessoas têm da prática esportiva, e tu sabe que o esporte ele dá, além da saúde, além do lazer, ele agrega muitos valores econômicos. E o momento é de crise. Então, eu, na criação da Frente Parlamentar, eu vou querer aproximar a sociedade do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Existe uma cultura de que esporte é sinônimo de futebol. Não. Eu, como presidente da Frente Parlamentar em defesa do esporte amador, eu vou defender todas as atividades esportivas, porque todas são importantes, especialmente aquelas que as pessoas falam menos, aquelas que as pessoas não lembram e que tem menos pessoas envolvidas. Entendo que o incentivo do poder público, através de financiamentos do FIESPORT e fazendo com que o Conselho Municipal do Esporte seja mais atuante também, nós teremos sim um melhor quadro do amador. Ainda na sessão, o projeto de emenda à lei orgânica que tem o objetivo de combater a prática de nepotismo passou por 2 turnos, com um intervalo de 10 dias e teve aprovação unânime nos 2 momentos. Agora, o artigo 7º da lei municipal passa a ter mais 2 parágrafos, o 6º e o 7º, e o artigo 40 passa a ter um parágrafo único, em que declara que os cargos de comissão não podem ser ocupados por cônjuges, companheiros e parentes até 3º grau. As ruas no bairro Jardim das Hortênsias agora passam a ser chamadas de Rua Adir Alfredo Capuani e Rua Armando Reck. A autoria é da SEDUT, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. A outra votação unânime foi do projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura em que atualiza a redação para se adequar às mudanças trazidas pela Emenda Constitucional de 2019 sobre os regimes de previdência dos servidores municipais. Esse projeto volta ao plenário em mais uma votação de parecer de redação final, para então ser sancionada pelo prefeito. E a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social realizou reunião na tarde de quinta-feira com a participação de vários órgãos de segurança de Caxias e da região. Os índices de criminalidade foram divulgados e a nossa equipe acompanhou. Essa foi a 3ª reunião da comissão, mas a primeira com várias autoridades da segurança pública e proteção social. O evento teve como objetivo apresentar os agentes e entidades à população caxiense e aproximar o legislativo dos órgãos de segurança do município. O vereador do Partido Progressistas e presidente da comissão, Alexandre Bortoluz, destacou a importância da Câmara como mediadora entre comunidade e entes públicos. Toda a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social ela está se envolvendo, sendo interlocutora dos órgãos de segurança para com a comunidade e vice-versa. Então, a gente acha isso muito importante e, inclusive, a gente acha mais importante ainda que a comunidade participe para trazer as demandas para a Câmara de Vereadores para que a gente consiga atender os anseios da população, né? O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Emerson Ubirajara de Souza, divulgou os indicadores da violência em Caxias do Sul. Um dos crimes que mais preocupam são os homicídios. Em maio, até o dia 27, foram 3. Outra ocorrência grave são os roubos de veículos, que felizmente tiveram redução. No mesmo período, foram 16 roubos na cidade, sendo que a média é de 30 crimes. O comandante aponta o programa do governo do estado, RS Seguro, como um dos responsáveis pela baixa dos índices. Ele tem como base esses 3 Is, né, que eu acabei citando aqui na reunião, que é a inteligência, a integração e o investimento qualificado. A inteligência policial, todos os órgãos de segurança trabalham com inteligência, porque a inteligência ela tem a incumbência de buscar informações da comunidade, buscar informações na rua, buscar informações nos números, né? E, em cima disso, fazer análise criminal. A integração é um caminho sem volta, né? Os órgãos de segurança integrados na troca de informações.
e o investimento qualificado. Né? Então, é investir, né? Eu acho que é necessário equipamentos, né? Viaturas. Hoje, por exemplo, as viaturas são compradas, elas são todas sempre blindadas. Isso é uma política do atual governo. Né? Isso dá uma proteção maior ao servidor da segurança pública. Né? E também a questão das ferramentas tecnológicas. Redes de rádio digital, né? Que permite aí que tenha uma melhor comunicação de rádio, né? Das viaturas com as centrais. O cercamento eletrônico, que é uma ferramenta extremamente importante. O secretário municipal da Segurança Pública de Caxias do Sul enfatizou sobre a relevância de integrar todos os agentes envolvidos para aumentar a segurança no município. A integração é fundamental e nós, Segurança Pública do município, estamos disponíveis e abertos, uma vez que a Secretaria já diz um nome bem claro, Secretaria de Segurança e Proteção Social. A guarda mais repressora, mas quando falha toda essa situação da repressão, nós temos a situação da proteção social e desse desenvolvimento que é fundamental para que essas pessoas não precisem ser reprimidas e automaticamente um menor custo a nível do próprio município e de próprios órgãos de segurança como um todo. Todos juntos no mesmo caminho, né, procurando uma cidade melhor e uma cidade mais segura, todos com o mesmo objetivo. Isso é integração, isso é policiamento comunitário de certa forma. Então, eu já conheço Caxias há muito tempo e Caxias sempre foi assim, sempre foi uma comunidade preocupada, né, uma comunidade de unir forças, né, para a resolução dos problemas. Uma polícia focada na prevenção também foi tema dos debates. Nós temos que trabalhar não somente com a repressão, que ela é necessária e ela é importante, mas pensar um pouco além disso, né? Pensar na questão da prevenção. Então, enquanto política pública trabalhar com a questão dos jovens, com a questão das mulheres, com a questão de todo esse trabalho preventivo, né, nós vamos reduzir os índices, né, em que a segurança pública tenha que atuar na repressão. A comissão deve se reunir com as autoridades de segurança em reuniões trimestrais, com o foco de solucionar os problemas dessa área. Para que a gente consiga, com uma operação conjunta, de repente, ou com a proteção social, resolver esses problemas aí para que a gente consiga atender essas demandas da nossa comunidade. Depois do intervalo, a gente te conta uma novidade da programação da TV Câmara e também trazemos uma reflexão sobre espiritualidade. Continue com a gente. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. A Educaritá é uma entidade assistencial que atende crianças em situação de vulnerabilidade social em 2 escolas, nos bairros Fátima e Pioneiro. As crianças recebem cuidados especiais e participam de diversas atividades, assegurando o desenvolvimento de suas potencialidades, criatividade e sociabilidade. O Abraca Bric é o bazar social da Educaritá. Ele recebe doações da comunidade, que são transformadas em fontes de renda para as crianças. Doe, compre, ajude da forma que puder. Entre em contato e veja como é fácil participar. Voltamos para contar que tem novidade na programação da TV Câmara. Estreia na próxima semana o quadro Fala Vereador. O objetivo é abrir mais um espaço para os nossos parlamentares falarem de suas ações e pautas do mandato. Na primeira semana, quem vai falar são os vereadores Velocino Ex, presidente da Casa, Felipe Gremelmaier, Maurício Scalco e Rafael Bueno. Os conteúdos também serão disponibilizados no Facebook da Câmara e no canal da TV Câmara no YouTube. Acesse lá para conferir e fique por dentro do trabalho dos vereadores. Gente, nesses tempos de pandemia, um dos desafios é ter o controle das nossas emoções em meio a tantas perdas e momentos difíceis, né? A fé tem sido uma aliada para muita gente passar por essas situações. Essa semana, a gente viu muitas demonstrações de fé em Nossa Senhora de Caravaggio aqui na região. Uma boa oportunidade para a gente pensar sobre isso, né, Carol? Pois é, Grace. E muitas vezes as pessoas buscam na espiritualidade a esperança.
a gente resolveu vir aqui nas ruas de Caxias do Sul e escutar a população para saber se de fato a fé tem ajudado a enfrentar esses momentos difíceis que a pandemia tem causado. Olha só. Se não fosse isso, a situação estaria muito pior, porque eu tiro por mim, eu sou de igreja, sempre fui, e a gente se apega com Deus nesse momento, a gente tem o nosso grupo de pessoas ali que a gente se mantém em oração, e isso faz com que a gente consiga seguir em frente, mesmo em meio a tanta desgraça, né? Em meio a tanta tristeza, assim, a gente consegue ter força, ter ânimo para acordar no outro dia e continuar crendo que vai tudo melhorar. Tem que se apegar a algumas coisas, né? Então só assim que vamos conseguir passar essa situação toda que está acontecendo. Porque a gente se concentra num ser superior e a gente confia que pode ter ajuda sempre que a gente precisa. A vacina vai chegar, como já chegou, e a gente não pode perder a esperança também, né? O Senhor grande lá em cima para ajudar, para terminar de uma vez. Eu já estive no hospital, andei 7 dias no hospital e eu pedia muito a Deus para me dar mais uma chance, né? Eu peguei quase, andei muito ruim, mas eu acredito em Deus e pedi e estou aqui, consegui a ajuda dos médicos e uma ajuda espiritual. Né? Desde quando começou, eu estou trabalhando no mercado e eu não parei. Se a gente tiver fé, eu acho que Deus ajuda, a gente protege. Claro, a gente sabe, né? Tem bastante casas por aí, mas eu tenho fé. Até hoje estou passando, sabe? E a gente precisa ter alguma esperança em um momento que a gente está muito sem esperança. Isso vai acabar, tem que acabar, não? Nada fica para sempre, né? É com essa esperança de dias melhores que os fiéis católicos participaram da tradicional Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Mas esse ano, assim como no ano passado, de um jeito um pouco diferente. Devido aos protocolos de segurança e prevenção da Covid-19, o santuário manteve as portas fechadas o dia todo, mas não impediu que os romeiros recebessem as bênçãos em drive-thru ou até mesmo pela internet. As missas online tiveram mais de 1 milhão de acessos nas transmissões pelas redes sociais do santuário. O Papa Francisco tem uma figura de imagem muito interessante. Ele diz que a igreja é um hospital de campanha e ele quer uma igreja em saída, ele quer uma igreja que proponha, ele quer uma igreja que apresente também, que chame as pessoas para um novo tempo, para uma nova fraternidade, porque nós estamos diante da pandemia, estamos diante do individualismo, a indiferença e o negacionismo, coisas que nos prejudicam muito, e também estamos diante da fome e diante da violência. A fé é o horizonte que nos permite vislumbrar que amanhã será possível de outra maneira, uma maneira mais feliz, uma maneira mais justa, uma maneira mais cheia de compaixão e solidariedade, sem as quais nós não conseguiremos vencer pandemia ou os males que cercam, que maltratam, que ferem a vida humana. Durante esta semana também foram arrecadados alimentos pelo Santuário de Caravaggio. Foram 10 toneladas que agora serão distribuídas para entidades beneficentes. Chegamos ao fim de mais uma edição do Sessão de Notícias. A gente volta na próxima semana, contando sempre com a sua companhia. Até lá!